Olha, alguns desportistas de Sumé se reuniram e a seleção de futebol de Sumé está de volta, isso depois de vários anos, conforme mostra agora na reportagem de Anderson Barbosa. Vamos ver. Há muito tempo que já vinha sendo feito um planejamento para fazer a seleção da cidade de Sumé, seleção de futebol, né? E agora conseguiram, né, uma união para que isso acontecesse. Como foi feito esse planejamento, esse trabalho? O trabalho os atletas em si, né? Isso é um desejo muito grande dos atletas de Sumé, porque em Sumé sempre tivemos uma seleção representando o nosso município, seja no futsal, seja no futebol de campo. E infelizmente após a morte do glorioso Robson, né, que Deus o tenha, que nosso município acabou perdendo muito no esporte, e que ele era um dos grandes incentivadores e sempre manteve a seleção, né? Tanto que o último título da seleção foi Robson à frente. Coincidentemente, eu estava de treinador na seleção de Sumé de futsal. E um ano após ainda teve uma disputa pela seleção de Sumé de futsal. E logo após isso, a gente perdeu a seleção. Infelizmente, algumas pessoas não quiseram assumir o posto de enfrentar isso em relação à seleção. E desde essa época para cá, perdemos aqueles jogos tradicionais que nós tínhamos na cidade, né? Porque por ter uma seleção montada, a gente tinha jogo de 7 de setembro, 1º de abril, como também em outras modalidades. E os atletas cobravam muito isso. Eu e outros treinadores, outras pessoas envolvidas no esporte, sempre nos perguntaram e nos pediram, né? Júnior, Marcos, todas as pessoas envolvidas com o esporte no município, vamos se juntar aí, rapaz, vocês, para a gente montar uma seleção no nosso município. Toda cidade tem uma seleção, existem competições aí a nível interestaduais, intermunicipais, e a gente que tinha o desejo hoje de treinar numa seleção, ter uma seleção para representar o nosso município. E essa seleção vai ser os atletas dessa seleção daqui do município de Sumé, mas como vai ser a convocação desses atletas, né? Quem serão esses atletas? Então, aí, como as equipes os atletas estavam divididos em algumas equipes, está surgindo na cidade de Sumé, não sei se vai se manter devido à pandemia, a disputa do Campeonato Paraibano de Fut 7, que é uma modalidade de futebol society, é porque colocaram Fut 7 agora, né? Então, duas equipes iriam disputar, uma equipe montada Sumé Fut 7, que era uma equipe organizada por alguns jogadores, e a escolinha Fábio Canário, também, que ia disputar esse Fut 7. Então, em Sumé, duas equipes. E eu, conversando com o dirigente do Sumé Fut 7, com um dos jogadores que era Cuscuz, perguntei por que não a gente se juntar. Por que não a gente não voltar com a seleção de Sumé? Que já tinha o quê? Mais de 10 anos, a gente pedindo os atletas pedindo para a gente, e por que não esse momento, a gente em vez de disputar uma competição com duas equipes, por que não se juntar, chamar o departamento de esporte do município, chamar as pessoas que possam nos apoiar e voltar com a seleção de Sumé. Não é nem montar, é retornar a seleção de Sumé. Ele aceitou, porque já era um desejo deles, a gente também aceitou. Tivemos uma reunião sábado passado junto ao departamento de esportes do município, então tudo já abriu, os caminhos se abriram, ficou certo lá que será seleção de Sumé, não vai usar o nome Fut 7, não vai usar Fábio Canário, não vai ser usado o nome de clube, será uma seleção realmente do município. E a gente ficou muito feliz com isso, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer esporte. E principalmente nessa pandemia, né, se Deus quiser, quando a gente voltar ao normal, a gente vai ter muitas dificuldades. Mas a partir do momento que se une atletas, pessoas que querem fazer, prefeitura e toda a ajuda, o comércio e todo mundo ajudando, fica mais fácil. Para que a gente possa se fortalecer e, por que não sonhar um trabalho a longo prazo, daqui a 5, 6 anos, numa segunda divisão do Campeonato Paraibano. A seleção ela vai seguir o seguinte sistema da seleção brasileira. Teremos uma primeira convocação com esses atletas que estavam no Sumé Fut 7 e na escolinha Fábio Canário. Vamos convocar eles, saber quem vai disputar pela equipe, né? Depois dessa primeira convocação, disputar essa competição. Terminou a competição, vai ter a Copa Cariri de futebol de campo, que é organizada por Flávio de Cabaceiras, e a seleção de Sumé já está confirmada lá. Haverá uma nova convocação.
Então, assim, para amistosos, para competições, sempre haverá convocação. A gente vai em cima dos dados que a gente tem anteriores, né? Porque está parado devido à pandemia, sobre alguns desempenhos de alguns atletas em outras competições e competições anteriores. E também pelo tempo que a gente tem no esporte e alguns atletas que a gente já conhece. Só que todo sumeense, todo atleta, ele vai ter a oportunidade de jogar na seleção. Basta ter desempenho, o seu desempenho está bem, quando a gente voltar ao normal, se Deus quiser. Um exemplo, começa o campeonato municipal, aí vai ter um amistoso dia 10 de setembro. Então, se está acontecendo o campeonato, a gente vai analisar os atletas que estão disputando aquele campeonato. Qual a importância dessa seleção, dessa equipe da cidade de Sumé, para o município? É uma importância muito grande porque nós, vocês mesmos, todos os sumenses veem, vocês mesmos sabem que nosso município, graças a Deus, ele sempre tem gestores que gostam do esporte. Se a gente comparar o nosso município com outros municípios do Cariri, a gente, se pudesse, a gente emprestava ginásio, emprestava campo para outras cidades que às vezes tem 1, 2, né? Só de quadras hoje foram feitas tantas aí nos últimos tempos que eu perdi as contas, mas eu garanto para você que a gente tem mais de 7 quadras no município hoje e ainda vai se fazer mais quadras. Campo, a gente tem um campo, um dos melhores da Paraíba, onde a gente está hoje, o Jacintão, que ganhou iluminação, né? Vai dar uma condição melhor para os atletas jogar, porque uma grande dificuldade hoje é que a questão de treinamento, que todo mundo trabalha, então não tem como fazer treinamento à tarde, e à noite aí já vai melhorar para que mais pessoas tenham condição de fazer parte dessa seleção e dos clubes também. E a gente tem essa sorte. Então, a importância para o município é porque sempre teve um time de Sumé. Se você conversar com qualquer pessoa da época de Robson, da época de Roberto Barata, você vai ver relatos de onde tinha jogos no domingo, que se lotava aqui, inclusive não era gramado na época, e o pessoal lotava, quer dizer, esperava a semana inteira para ter um jogo de futebol. Esperava 1º de abril, esperava 7 de setembro, sem contar competições, que Sumé já disputou, né? Então vai, além do esporte, né, da prática do futebol, vai voltar com a cultura, uma das maiores culturas do município. Com certeza, com certeza. E com isso, aquecer também a nossa economia, porque quem gosta de esporte gosta de vir ao estádio. A volta da seleção de Sumé para o município tanto vai trazer uma grandiosa cultura, como vai abrir portas para o futebol masculino. Mas não é só ele. O futebol feminino também terá suas portas abertas, para assim ter um grande crescimento. Nós temos uma estrutura invejável, né? De várias praças de esporte. Nós temos atletas de alto nível, tanto no masculino como no feminino, né? Deixando claro isso, que a gente hoje começa com a seleção masculina, mas caminhos também vai se abrir mais ainda para o futebol feminino. Todo mundo sabe que eu sou um dos representantes do futebol feminino, como Potó também como também a menina da Conceição também e várias pessoas do Pio 10º. Então, assim, a intenção de se unificar as equipes, de se criar uma seleção e de se voltar com a estrutura de futebol de campo, é que também esse espaço que é grandioso possa proporcionar o que a gente tinha no passado, grandes jogos, equipes profissionais na cidade de Sumé e arquibancada lotada aqui para trazer mais lazer para a população. E a nossa intenção é ver essa arquibancada aí lotada, torcendo pela seleção de Sumé, com nossos amigos dentro de campo e a gente aí com um time forte, né, para disputar competições e amistosos. É isso mesmo, é tudo que a gente espera que volte ao normal, né, e poder aí participar, assistir esses jogos aqui do estádio municipal aqui de Sumé. Marcenaria Pinhatti, localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.